1 Coríntios 15, verso 50, que diz claramente: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos. Paulo, ele tinha esperança de que Cristo ele voltasse naquele momento, tá? Mas ele sabia que alguns seriam primícias, inclusive, que já ressuscitariam com Cristo. Ao morrer já teriam uma ressurreição um pouco antecipada, ligado às primícias que eu já falei para vocês em outras lives, tá? E ele diz, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Como eu já coloquei para vocês, a colheita, tá? O momento de colheita, ele se dá em um tipo de prazo final que Deus ele coloca para as pessoas, tá? E ao toque da última trombeta, não restará um ser sequer que vai entrar num reino corruptível de carne e sangue. Qualquer pastor, qualquer pessoa que, mesmo que ela aprendeu isso na igreja, ela venha falar isso para você, entenda que ela está esquecendo dos textos verdadeiros da Escritura, está seguindo a homens, tá, a doutrinas humanas, onde é muito claro que o reino de Cristo, o reino de Deus, ele nada tem a ver com uma ideia de que alguns ficam sobrando e etc e tal. A gente depois vai fazer uma leitura breve sobre Zacarias 14, Isaías 65, onde vocês compreenderão aquilo que eu vou colocar. Não é difícil, eu creio assim, eu vejo hoje muito simples, tá? E muito claro na Escritura, tá? Então você crê que o reino de Cristo, ele se dá em um mundo físico, onde ele obrigaria nações ou pessoas a servi-lo. Eu quero que vocês me coloquem, inclusive rapidamente no chat, algum verso em que Deus, ele obrigou a pessoas que fizessem sacrifícios, que o servissem, que estivessem submissos a ele por pura obrigação. Sendo que ele sempre disse, misericórdia quero e não holocaustos. Todos aqueles que fazem algo, né, mas simplesmente por um tipo de interesse, onde as pessoas elas fazem leitura, eu vou até fazer a leitura já, começar, para refutar milenistas, Zacarias 14. Prestem bem atenção. Eis que vem o dia do Senhor, ou seja, período final, tá? Em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ou seja, há um povo, que ele já está falando da época de Cristo, no futuro, na época de Cristo, onde vários fugiram para os montes, outros ficaram ali aprisionados. E aí diz, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Quando Jesus ele voltar, ele vai pisar, ele vai quebrar o monte no meio. Simplesmente assim, tá? E aí diz, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio para o Oriente e para o Ocidente. Isso porque, quando ele vier, um portal dimensional vai se abrir, então vai rasgar a terra de Oriente a Ocidente. A terra vai ficar rasgada igual o firmamento está rasgado. Só que hoje tem uma cicatriz onde você vê aquilo que nós chamamos de Via Láctea, tá? Mas essa Via Láctea ela vai se rasgar. Todo o mundo verá o grande sinal de Deus, que são cores do arco-íris, os céus abertos, os portais abertos, né? Isso que a Bíblia ela fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os pregadores não compreendem essas coisas do mundo espiritual, eles acabam dizendo que aquilo é Jesus entrando em Jerusalém física. Sendo que, na verdade, está falando de portais eternos, ele arrebentando toda a realidade, o mundo metafísico se abrindo completamente, o espiritual, tudo aquilo que nós chamamos de espiritual sendo aberto, fundido na nossa realidade, porque ele vai nos levar. A Escritura diz que nós seremos atraídos, ou seja, subiremos nos ares, tá? Então, cada pessoa ela vai ter seu período de ressurreição, um período pequeno, final, onde a Bíblia ela deixa isso claro, que eu já fiz as leituras para vocês nos outros capítulos, né? E fiz a elucidação dessa questão. E ao toque da última trombeta, todos subirão, tá? Então, vou continuar lendo aqui rapidamente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então, toda a terra ela vai se ver
envolta numa total revolução, detonação total na volta de Cristo, né? Ele diz: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chega até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos. As pessoas, nesse período, muitas estarão correndo e andando, e Deus ele vai o quê? Os últimos que restarem, tá? Os últimos que estiverem ali naquele momento. Porque a batalha do Armagedon, eu fazendo os estudos aqui, ela não é uma batalha que ocorre em um dia. Percebam que existe um ajuntamento de nações e começam a haver batalhas. Por quê? É necessário que vocês compreendam que a Escritura ela deixa claro que o próprio anticristo estará em conflito com outras nações do mundo, porque aquilo que ele prometeu ele não cumpriu, e as pessoas verão a terra se acabando e nações se voltarão contra ele. Tá? Então, haverá um tipo de guerra de nações contra nações. Por isso que Deus ele fala aqui, no verso 2, porque ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, porque o anticristo estará em Jerusalém. Tá? Então é isso que vocês tenham compreensão. E naquele reboliço total, quando Jesus vier e todas as coisas começarem a se quebrar e Deus começar a derramar fogo sobre essas nações e sobre aqueles ímpios, porque o toque da última trombeta já foi e as taças da ira começarem a cair sobre todas essas pessoas, o último que eles vão tentar fazer é que eles verão a Jerusalém, a nova Jerusalém, tá? Nos céus, e Satanás e os anjos e o anticristo eles vão tentar, ou seja, entrar por essa dimensão, porque é o último que vai sobrar, porque esse mundo aqui ele será consumido completamente. Então eles vão tentar adentrar isso, e isso que eu vou fazer a leitura depois para vocês em Apocalipse 20, para que vocês compreendam. E aí diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ou seja, as dimensões estarão abertas, não será nem dia nem noite, é como uma espécie de crepúsculo. O crepúsculo, no mundo antigo, na própria Bíblia, está ligado a uma abertura de portal. É interessante que a gente vê esse tema assim de nomes de filmes, né? Por exemplo, Crepúsculo. Por quê? Porque eles sabem que tem a ver com portais dimensionais. Um grande exemplo é que aquele anjo, e não é Deus, tá? Deus, o Criador, mas aquele anjo que luta com Jacó, né? Ele precisava voltar, porque ele vê que o sol está já, né? Como fala, subindo, né? E aí ele precisava voltar. E isso que as pessoas não compreendem, porque existem períodos específicos que os portais celestiais eles agem de uma maneira diferente, tá? Eles estão a favor de que um anjo ele possa percorrer esses portais. Por isso que aqui fala que inclusive não é dia nem noite. E aí diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Nós estamos percebendo que, inclusive atualmente, tudo são amostras de que o fim dos tempos está ocorrendo. O próprio Mar Morto, em algumas regiões, hoje, o que era impossível, nós estamos vendo peixes. Por quê? A terra embaixo ela está se quebrando, porque está havendo terremotos. Né? Eu já comentei com vocês que haverá a saída do Leviatã e do Behemoth, que são criaturas gigantescas da terra. Nós temos terremotos, rumores de guerra, sinais nos céus para todos os lugares. As pessoas têm visto OVNIs, visto lugares como se fossem portais nos céus. Tá? A gente tem visto toda a violência, essa Sodoma e Gomorra que está esse mundo atual. Tudo mostra que está parecido aos dias de Noé, manipulação genética. A questão da tecnologia se desenvolvendo ligada ao transhumanismo, tá? O ferro com o barro. E essa será a última investida de Satanás, a última tentativa. Então, a Terra ela está sofrendo um tipo de abalo. Então, fontes de águas estão saindo por vários lugares no mundo. Tá? Várias fontes de águas, buracos. E as pessoas elas acabam não percebendo. E um grande exemplo disso é que no próprio Mar Morto hoje já está acontecendo isso. O único problema é que alguns, por terem aquela interpretação que nós vamos morar aqui, que Jesus vai reinar aqui, etc., eles acham que isso vai ser para você ficar, pescando lá. Na verdade, é apenas uma amostra de que as profundezas do mundo estão se abrindo. Então, leitos de rios estão começando a se abrir, porque haverá aquele super grande terremoto. Isso que o pessoal não compreendeu. Então, até peixes estão agora surgindo em algumas partes do Mar Morto. Tá? E a gente já está começando a ver isso, tá? Isso a gente vai começar a ver nos próximos anos, se é que a gente tem tantos anos assim, né? E já é sinais daquilo que Jesus falou, é a minha vinda.
E diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Lembrando que, quando fala sobre toda a terra, é a nova terra, tá, pessoal? E diz, toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, e até a porta da esquina, e desde a torre de Anael, até os lagares do rei. Então Deus ele começa a dar o exemplo das coisas que estão deste mundo, como vai ser no mundo de lá. Aí você me diz assim, mas Samuel, não seriam coisas geográficas daqui, de algum lugar aqui? Na verdade, o nosso mundo, ele é uma sombra do mundo, da nova terra. Assim como existe o Monte Sião aqui, mas percebam, eu creio que vocês já estão cansados de fazer essa leitura, existe o Monte Sião celestial. Se existe o Monte Sião celestial e a Nova Jerusalém celestial, significa que o mundo daqui, ele virou agora como uma sombra. Só que as coisas de lá são parecidas aos mundos daqui, entendeu? Deus ele fez uma espécie de, como se fosse um espelho, tá? Ele não perdeu as coisas, mas ele tomou aquilo que é puro para ele, e esse mundo decaído é como se fosse a raspa da panela. Ficou aqui, né? E nós estamos aqui, e isso aqui vai ser consumido, vai ser jogado fora, né? E aí diz, habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Isso me lembra muito uma questão nuclear, né? Aquela famosa cena de quem já assistiu Exterminador do Futuro 2, onde no início é uma pessoa assim, uma grade lá e o fogo, né, como se fosse algo nuclear, atômico, começa a consumir, né, a pessoa e ela fica que nem caveira assim, depois começa a se queimar. É a mesma coisa que eu compreendo que vai ser o sopro de Cristo sobre todos os povos, sobre tudo que está nesta terra, tá? E aí diz, também Judá pelejará em Jerusalém, ou seja, aí vocês vão me dizer, e quem que é Judá que vai pelejar? O leão de Judá, gente, né? E todos aqueles que são das tribos celestiais de Judá. E as riquezas de todos os estrangeiros serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E é importante salientar que quando a Bíblia ela falava aqui, por exemplo, em Zacarias, ela usa uma linguagem das coisas que eles tinham naquele momento. Hoje você não vai ver, você não verá assim pessoas lutando, tem os muçulmanos que eles também até usam assim cavalaria e tal, só que você percebe que essa última batalha, ela não se dá à base de cavalinhos, entendeu? Vai ser a base das aeronaves que nós temos, de tanques, de muita coisa, que todas as nações se ajuntarão, por isso que elas vão migrar até a uma região final, por causa dos acontecimentos das taças da ira, então eles irão até a Nova Jerusalém, até a Jerusalém, para confrontar o próprio anticristo, tá? Então, porque Deus ele vai fazer com que eles se pelejem entre eles mesmos, tá? Isso é uma coisa bíblica que Deus ele sempre fez esse método. Desde o mundo antediluviano, os gigantes lutaram até contra gigantes, houve a batalha dos 100.000 gigantes. No mundo pós-diluviano, é uma nação querendo conquistar outra, um puxando o tapete do outro, né? Porque todos são maus e, na verdade, nenhum deles são de confiança. Eles se apoiam, mas ao mesmo tempo sempre estão um contra o outro, né? Sempre foi assim. E aí diz assim, aqui a grande parte que o verso-chave que eu vejo que as pessoas elas confundem e acabam achando que é um reino de pó aqui, que Jesus vai ficar aqui, sendo que elas precisariam ter uma tradução correta de Zacarias. Por exemplo, diz, e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, quando fala não subir, tá, significa o verbo subir aqui é o mesmo verbo subir e subirão com asas de águia e não se cansarão e correrão, aquele verso famoso de Isaías. É o mesmo verbo, é o verbo de subir, de ser elevado, ou seja, aqueles que não forem ressuscitados, aqueles que não forem arrebatados para a Jerusalém, a nova Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Que chuva é essa, gente? A festa dos tabernáculos, Paulo ele já falou, pesquisem depois, eu não peguei a passagem aqui, mas tabernáculo significa corpo. Tá? E a festa dos tabernáculos, que era a festa das cabanas também, ela sempre significou o quê? Os corpos daqueles que serão ressuscitados. Ou seja, a festa das cabanas, quando você pega no período tá, dos hebreus ali, que tempo ocorria isso? Era a estação das chuvas. Isso que é interessante. Por isso que é dito que, sobre estes, aqueles que não ressuscitarem, a eles não cairá essa chuva, ou seja, não haverá festa de tabernáculos para eles. Não haverá
essa ressurreição para eles. É isso que a Bíblia está colocando numa linguagem para que eles pudessem compreender aqui. A mesma coisa como a batalha de pragas dos cavalos, dos jumentos, etc. Sendo que nós sabemos que hoje os exércitos eles não são a base de cavalinhos, né? Mas eles são a base de algo muito mais mecanizado, né? Modernizado, né? Com um viés um pouco diferente. Só que é isso que Deus está falando aqui em Zacarias para esse povo, onde ele está prometendo que eles vão ser poupados disso, eles vão ressuscitar, eles vão estar numa Jerusalém que ela nunca mais terá problemas, onde aqueles que são maus eles serão consumidos, eles serão queimados vivos. Né? E aí diz, se as famílias dos egípcios não subiram, ou seja, não for arrebatada, nem vier, não virá sobre eles a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os estrangeiros, que não subirem, olha aqui, para celebrar a festa dos tabernáculos, tá? Ou seja, essa festa dos tabernáculos não significa que Deus vai ter uma Jerusalém terrena e Deus ele vai falar assim, vocês são obrigados, nunca Deus fez isso na Bíblia, nunca, em nenhum momento, e não vai ser em outro período que vai obrigar pessoas a servi-lo com o interesse de que caia chuvinha neles. Vocês estão compreendendo como que é a linguagem aqui? Ou seja, digamos que Deus ele falasse assim, se vocês não subirem até Jerusalém, não vai cair chuva em vocês são obrigados a fazer isso, tá bom? Sabe? Ou vou queimar vocês vivos se vocês não fizerem isso. Não existe isso, tá? Agora, se vocês compreenderem que Deus está falando sobre o juízo dele, aqueles que não subirem de ressurreição, por isso que o próprio termo subir é o mesmo termo em hebraico para subir de elevar-se, de voar, tá? de ser elevado, né? De ressurreição. Aí vocês começam a compreender. Então Deus não está obrigando. Ele está falando que ele vai castigar aqueles que não participarem, não fizerem parte da festa dos tabernáculos. Ou seja, festa dos tabernáculos, ressurreição dos corpos, tabernáculos. Tá? Esse será o castigo do pecado dos egípcios. Por que Deus ele dá o exemplo de egípcios, por exemplo? Porque os egípcios eram os que assolavam Israel naquele tempo. Eram nações conhecidas por eles. Então ele dava o contexto temporal para eles naquele texto, naquele momento. E nós hoje sabemos que esses egípcios já representam todos aqueles que servem ao Egito, à Babilônia, a Satanás, etc., e que acabaram se rendendo ao sistema do mundo. Né? Se trata de outros, do povo egípcio que está hoje. O povo egípcio que está hoje, né? Claro que essas pessoas lá têm hoje muitos muçulmanos que não seguem a Cristo e tal, mas não é nem o mesmo povo egípcio que era o povo egípcio do contexto aqui de Zacarias, por exemplo. Né? Eles acabaram indo mais para baixo, porque houveram outras revoluções e hoje nós temos lá vários árabes, povos árabes, etc. Mas esse não é o caso. O que eu quero dizer é que o texto aqui está falando que aqueles que não participarem da festa dos tabernáculos, ou seja, ressuscitarem, não participarão dessa chuva, dessa bênção, serão queimados vivos. Tá? Por isso que diz, naquele dia será gravado sobre a campainha dos cavalos, santidade ao Senhor. E aí diz, as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Ou seja, haverá um sacerdócio. E esse sacerdócio não se trata de sacerdócio físico. Mas Deus ele dá um exemplo para que eles possam compreender isso. Aí diz, todas, né, as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. Naquele dia não haverá... Olha que interessante isso aqui. Eu já fiz uma leitura uma vez, numa outra live, falando sobre o milênio. Isso aqui significa Nephilim, tá? Não haverá nunca mais algum ser maligno. Ele diz, naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Compreende a questão da semente e da serpente? Hoje, quando alguém lê isso aqui, que eles não compreendem a questão da guerra das sementes, o cara ele nem entende, ele fala cananeu assim, mas ele não compreende a profundidade disso aqui. Não haverá mais Nefilim na casa do Senhor dos Exércitos. Ou seja, no mundo, nesse reino futuro, não haverá mais Nefilim. Não haverá mais esses caras, tá? Então isso aqui é só uma leitura de Zacarias 14, com essas chaves, com esse entendimento, para que vocês compreendam o quão a religião ela acaba lendo de uma maneira para vocês, e acaba dizendo que vão ter, tipo, sacrifícios, bichinho morrendo, e fica aquela confusão, né? Porque eu já vi alguns também pegando passagens de Ezequiel, onde fala de um templo, onde Deus ele fala que aquele seria o templo ideal para o povo de Israel naquela época, só que eles não cumpriram, eles não seguiram a Deus, então aquele templo ele coloca como um exemplo de como eles deveriam ser, mas não ocorreu. E eu já vi caras, pregadores, colocando que aquele templo em Ezequiel seria o templo do milênio. Sendo que aí eles defendem que no milênio os animais estarão ali bonzinhos e tal.
E naqueles próprios versículos lá, mostra que existem feras perigosas, né? E aí como que fica? Se é um milênio literal e que os bichinhos estão bonzinhos ali um com o outro, como que aquilo seria o templo do milênio, sendo que fala que tem feras matando os animais? É uma confusão, eles não conseguem, não fecha, nunca a conta nunca vai fechar se você não compreender que a questão atemporal e a questão da linguagem que Deus ele usa na Bíblia, ela é muito mais assim, metafísica, muito mais. Se você não tiver a chave correta, você vai inventar doutrinas, né? Por isso que o Apocalipse ele tem várias linhas de escatologia, várias linhas de entendimento, porque os caras eles não têm essas chaves. Então tem uns que defendem que os 144 mil estão entre nós hoje. Tem uma denominação aí, né? Não quero ficar assim, não é falando mal, mas quando a gente fala a verdade, não significa falar mal, viu, gente? Mas assim, tem os testemunhos de Jeová, respeito as pessoas, e eu sei que Deus ele vai salvar muitas vidas de testemunhos de Jeová, de católicos, de até espíritas vão ser salvos mediante o nível de conhecimento que Deus ele é justo para julgar cada um, tá? Mas, nesse caso, as pessoas apregoam coisas que, tem os 144 mil, então o pessoal está ali fazendo obras aqui, buscando ser um dos 144 mil, sendo que a Escritura ela mostrou que foram mártires, e que eles já foram primícias, que eles já foram levados. Então você não pode ficar pensando nisso, esperando que você vai ser um dos 144 mil. Essa é a religião, né? A religião ela dá chaves equivocadas. Agora, se você compreende o mundo atemporal, você vai entender que esses 144 mil já foram levados, né?